Oi, gente, tudo bom? E vamos falar da conclusão dessa duologia, que aqui no Brasil ficou como Divinos Rivais, mas é Letters of Enchantment, por motivos óbvios, né? Afinal de contas, eles conseguem escrever um pro outro através de uma máquina encantada, então, por isso, eu acho que faz mais sentido o título da duologia em inglês do que em português. Aqui a gente tem uma continuação direta do final de Divinos Rivais, então eles estão separados. Iris voltou para a capital com o irmão dela, enquanto o Rohan tá desaparecido. A gente logo vai saber aonde ele foi parar, o que aconteceu com ele, mas o irmão da Iris sabe o que aconteceu com ele, afinal de contas ele passou pela mesma coisa. O Rohan agora está em posse, né, ou melhor, está sobre custódia, por assim dizer, do Drake, que é um dos vilões dessa história, que é um dos deuses que resolveu, depois de muitos anos dormindo, acordar e fazer um pequeno caos neste universo, tá? Tanto o Rohan quanto a Iris estavam do lado oposto, né? Estavam lutando para outra deusa, que é a Enva, a outra deusa, e eles meio que ela e o Dake, tanto faz, tiveram um casinho lá atrás, e eles brigaram, e aí ela resolveu acabar com ele, enterrar ele e deixar ele dormindo eternamente, como todos os outros deuses, na verdade, estão. A ideia dele é acordar todos eles e montar um exército e destruir a Enva e tomar o poder e aquilo que a gente já sabe. Mas no meio de tudo isso, a gente teve uma história belíssima de amor, tanto da Iris com o Rohan, e eles eram rivais. Eles competiam diretamente por uma posição no jornal de Oath, que é a capital aí desse universo. Mas eles acabaram sendo enviados para a linha de frente no primeiro livro e se conheceram melhor e descobriram que as cartas que eles recebiam de maneira inexplicável vinha um do outro, e aos pouquinhos eles foram construindo uma relação. Ela foi entendendo que, apesar dela achar, ele não era um babaca e tudo mais. Quando ele some e desaparece, a Iris simplesmente fica destruída. É como se a vida dela não fizesse mais nenhum sentido, é como se tudo o que ela prezasse na vida dela tivesse acabado. Mesmo ela tendo reencontrado seu irmão e tendo ali, podendo viver próximo a ele novamente, que é uma das pessoas que ela mais ama na vida dela, não é o suficiente. E ela vai fazer o possível e o impossível para encontrar o Rohan, tá? E o possível e o impossível para essa pessoa é muito além do que qualquer um de nós imagina, tá? Ela vai voltar para a linha de frente, mas agora a guerra tá muito pior do que estava quando eles estavam ali sendo correspondentes pro jornal. Mas ela não vai pensar duas vezes, ela quer entender o que aconteceu com o irmão dela, ela quer entender o que aconteceu com o Rohan, e ela simplesmente vai pra lá, ponto final. Só que agora, ao invés deles ficarem em um lugar só, como as tropas do Drake estão avançando muito rápido, estão ali chegando muito próximo ao outro, muito rápido, muito mais rápido que todo mundo imaginava, eles vão ficar o tempo inteiro mudando de lugar. Então cada dia elas estão num lugar e vão continuar ali escrevendo e publicando o que realmente está acontecendo, porque também tem isso. O governo de Oath está do lado do Dake, não do lado da Enva. Então ele não deixa contar a verdade. A gente tem uma censura muito séria aqui, e ela vai ter que dar um jeito de burlar isso aí para que a verdade chegue e os moradores de Oath consigam entender realmente de que lado eles deveriam ficar, de qual lado seria melhor ficar. É desesperador. A gente vê ela passando por grandes provações até um momento em que finalmente os dois se encontram. Mas aí que mora o grande problema do negócio. O Drake sabe quem é o Rohan, sabe quem é a família do Rohan,
E a família do Roman apoia o Dacre. Então o que vai acontecer ali? Ele não deixa e não vai deixar com que o Roman tenha memórias do passado dele. É extremamente doloroso acompanhar. Mais uma vez, esse livro ele é narrado em vários pontos de vista. Tá? A gente tem a Iris contando a história dela, o Roman contando a história dele, o que tá acontecendo. A gente sabe onde cada um deles está, os perigos que eles estão correndo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sofre porque ele não sabe quem é ela. Mas, lógico que a Iris vai ter uma grande ideia e as coisas vão entrar no eixo. É um livro... não vou falar que é melhor que o primeiro livro, não acho melhor que o primeiro livro, mas ele fecha essa duologia com chave de ouro. A gente tem todas as respostas e, claro, muito choro, muita lágrima, muito sofrimento até essa história terminar. Tá? É doloroso o final, mas é um final extremamente necessário. Não teria como acabar de outra maneira, até porque se a autora tivesse fechado uma história de guerra com muitos finais felizes, as coisas iriam ficar meio estranhas, certo? É isso. A gente se vê no próximo e tchau.